dos 2 primeiros dias, mas veio hoje. Faz assim com a sua mão, bastante gente. Depois você vai abrir a sua Bíblia e vai procurar a parábola dos trabalhadores da 1ª hora. Aqueles que receberam de Cristo o pagamento por igual, por estarem sendo convocados por último. Eu creio que se você empenhar a tua fé, mesmo que por algum motivo você não tenha conseguido chegar aqui nos 2 primeiros dias, você não vai sair daqui perdendo nada para ninguém. Porque o Deus que abençoou quem veio na segunda, é o Deus que abençoou na terça, é o Deus que vai abençoar a todos nós hoje aqui. Você crê nisso? E para mim, eu deixo aqui minha palavra de gratidão a toda a igreja, ao pastor João, pastora Neia, obrigado pela receptividade, por aquele feijãozinho marrom, abençoado. Espero não ter dado tanto trabalho, mas foi um prazer, pastor João, estar aqui com vocês esses 3 dias, conhecendo uma parte do nosso povo. Nós falamos que somos um, mas somos muitos, né? E muitas das vezes nós não conhecemos toda a extensão da ADVEC. Mas estar aqui com vocês, eu que faço parte desta igreja, é um privilégio, é um prazer. E eu sou muito grato a Deus pela vida do pastor João, eu sou muito grato a Deus pela vida de cada pastor dessa igreja. Conheci aqui também o pastor Marcos, a pastora Cíntia. Que Deus abençoe o trabalho de vocês, de todos os demais pastores e obreiros que auxiliam nesta obra. E eu creio que esse ano de 2026 será um ano de ainda maiores bênçãos serem derramadas sobre as nossas vidas. E vocês viverão o melhor de Deus, pois o Senhor tem reservado uma porção para todos nós. Eu quero nesta noite convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Mateus, no capítulo de número 12, narra uma história, e esta história será a base da palavra que o Senhor colocou no meu coração para esta noite. Mateus, capítulo de número 12, nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 9. Mateus, capítulo 12, versículo 9. Você que já achou, lá fora, quem veio no primeiro, no segundo dia, eu falei desse material, ainda tem alguns livros lá, que é esse livro 365 Atividades Bíblicas, e como hoje é o último dia meu aqui na cidade, se você quiser e puder estar adquirindo, é um livro para abençoar crianças, adolescentes, um livro de atividades, português, lógica, matemática, palavras cruzadas, mas tudo pautado na Bíblia. Dá para colorir, fazer as brincadeiras e aprender a palavra de Deus de forma divertida. O livro está ali fora com os obreiros, você pode estar adquirindo. Quem achou o texto, diga: eu sou abençoado. Leia comigo a palavra do Senhor que diz assim: e partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E ele, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma, é por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselhos contra ele para o matarem. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões, e ele curou-a, e recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem,
para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem se compraz a minha alma. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega. Você pode repetir isso comigo? Diga: não esmagará. Não, diz forte, diga isso forte. Diga: não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega. Esse texto que nós lemos, ele não é apenas um relato bibliográfico de Jesus, mas esse texto nos apresenta o cumprimento de uma profecia. Isaías, no capítulo de número 42, vai nos dizer que o servo do Senhor, um dos nomes, um dos títulos que Jesus recebe, quando este servo do Senhor aparecesse, ele seria distinto dos demais homens, líderes, mestres, governantes que estariam presentes em seu tempo, pois ao invés de colocar em prática a corrupção, quando ele aparecesse, ele estabeleceria a justiça e o juízo. E por isso ele diz que ele não esmagaria a cana quebrada e nem apagaria o pavio que... Por que ele está usando esta linguagem tipológica para falar sobre os feitos do Messias? Este pavio que estava fumegando, esta cana que estava quebrada, era algo bem conhecido no imaginário daquele povo agrícola, daquele povo que cuidava de seus animais e muitas das vezes se deparava em suas plantações, à beira dos rios, com juncos que acabavam sendo pisoteados, fossem pelos próprios homens que estavam embarcados ou pelos animais de grande porte. E quando os juncos eram pisoteados, aqueles juncos perdiam a sua utilidade. Aqueles juncos, aquelas canas, serviam para fazer instrumento, servia para fazer cesto, servia para fazer cajado, mas quando ele era pisoteado, quem trabalhava com aquele tipo de plantação acabava jogando ela fora, pois uma vez que ela estivesse pisada, esmagada, não servia mais. Da mesma forma, o pavio que fumegava, quando este pavio estava com o fogo, aquele flamejante vermelho que fica geralmente na vela de aniversário, quando a gente sopra e ela quer acender de novo, a Bíblia está dizendo que era normal alguém apagar, era normal alguém colocar fim àquele pavio que estava fumegando, até porque o pavio naquela época, da forma e espécie de que era feito, acabava sendo um pouco prejudicial à fumaça que ele soltava. E quando o fogo já não estava mais aceso, apenas o pavio fumegando, alguém olhava para aquele pavio e dizia: apaga, porque isso não serve mais. Mas o que o texto está dizendo é que quando o Messias se manifestasse, ele seria tão justo e tão misericordioso que ele pegaria quem a sociedade diz que não tem mais serventia. Ele pegaria quem a sociedade repugna e rejeita e diria: dá na minha mão, porque eu tenho o poder de restaurar. Eu quero pregar uma palavra nesta noite subordinado a este tema. Eu gostaria que você repetisse este tema, porque a repetição é pedagógica, mas você não vai apenas repetir somente para você.
Você vai repetir como profecia, pegar na mão de alguém e dizer para ele: é tempo de restauração. Você pode dizer isso para pelo menos mais 2 pessoas nesta noite. Diga para ele: é tempo de restauração. Quem crê nisso e pode dar um glória a Jesus de Nazaré. O que nós vemos nesse texto, esta linguagem que está sendo empregada, é um reflexo de todos aqueles que Jesus está atendendo, daqueles que ele curou quando sai da sinagoga, mas sobretudo daquele homem que foi encontrado em uma situação deplorável naquela sinagoga. Para aquela sociedade, para aqueles líderes religiosos, aquele homem não tinha serventia alguma. Para eles, aquele homem, naquela condição de enfermidade, era apenas um pavio que fumegava, era apenas uma cana quebrada a ser jogada fora. Talvez você entrou aqui esta noite se sentindo assim, mas eu gostaria de te lembrar que na olaria de Deus não existe lixeira. Se você entrou aqui e a sociedade tem te rejeitado, as pessoas têm te rejeitado, familiares têm te rejeitado, o teu Deus, Ele te acolhe, Ele te ama, Ele não te rejeita e Ele te oferece misericórdia nesta noite. O que o texto está nos mostrando é, mais uma vez, Jesus realizando um milagre em dia de sábado. Você há de convir comigo que o sábado era um dia muito complicado para Jesus realizar milagre, mas Jesus insistiu nisso. De acordo com as interpretações que os líderes religiosos tinham da Torá, o sábado era um dia onde não se deveria fazer nada. Para eles, o fato de Jesus curar no sábado era o fato de Jesus estar quebrando o mandamento de guardar o sábado. E por isso, eles tinham grande implicância com o fato de Jesus curar no sábado. Eles repugnavam qualquer milagre que Jesus fizesse dia de sábado. O sábado é o 7º dia da semana. E parece que só de implicância com os fariseus, a Bíblia registra 7 milagres que Jesus fez dia de sábado. Foi num sábado que Jesus curou a sogra de Pedro. Foi num sábado que Jesus libertou um homem que estava endemoniado lá na sinagoga em Cafarnaum. Foi no sábado que Jesus curou aquele homem que estava no tanque de Betesda. Foi no sábado que Jesus curou o cego de nascença. Foi no sábado que Jesus curou aquele jovem que tinha hidropisia. E também foi no sábado que Jesus curou aquela mulher que andava encurvada. Foi no sábado que Jesus curou este homem que nós lemos. Para eles não era um dia próprio, porque segundo eles era um dia de descansar. Mas Jesus ensinou que o sábado ele foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E mais do que isso, Jesus vai dizer que do sábado até do sábado, o Filho do Homem é Senhor. Se Ele quiser, Ele cura no domingo. Se Ele quiser, Ele cura na segunda. Se Ele quiser, Ele cura na terça. Se Ele quiser, Ele cura na quarta. Se Ele quiser, Ele cura na quinta. Se Ele quiser, Ele cura na sexta. Mas se Ele decidir curar sábado, não tem religioso, não tem médico, não tem demônio, não tem ninguém que impeça o seu agir. Pastor, Jesus curou todo mundo? Não, mas eu fico com o hino da harpa que diz: Jesus cura sim. A sociedade tenta desacreditar o Deus que cura, mas eu quero te dizer que ainda hoje Jesus pode estender a mão dele sobre essa igreja, remover a chaga que te assola e te dar vitória pelo poder que é no nome de Jesus. Jesus curou pessoas no sábado. Ele curou todas as pessoas? Não, mas fez muitas obras.
Ainda hoje Jesus cura? Sim, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Ele é o mesmo. E neste dia diz a Bíblia que Jesus está entrando na sinagoga deles. Perceba isso aqui, que Mateus está dizendo que a sinagoga tem dono. Olha a provocação que Mateus está fazendo. Ele está dizendo a sinagoga deles, porque na cabeça deles, eles são os donos da religião. São eles que manipulam, são eles que orientam, são eles que ensinam, mas enquanto eles estão presos a uma letra que nada pode fazer, enquanto eles estão presos a usar a lei, usar o seu conhecimento para manipular e aprisionar pessoas debaixo de um jugo, Jesus está chegando ali para fazer a diferença na vida de quem precisa. Você já viu que em muitos lugares existe um jugo pesado, aonde as pessoas são fadadas a carregar sobre as costas um peso religioso que nada resolve, que nada faz. É por isso que nós viemos aqui, levantamos a mão para Jesus, porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. E Jesus vai entrar na sinagoga deles. Eles estão achando que são os donos da sinagoga. E quando Jesus entra, Jesus enxerga um homem. Eu vim dizer para você que pensa que é invisível, Jesus está te enxergando aqui. Eu vim aqui dizer para você que talvez a sua família não te enxerga. Eu vim aqui dizer para você que quem sabe não tem sido enxergado pela sociedade como gostaria. Jesus está te enxergando nesse lugar. Só que enquanto Jesus está enxergando o homem, existem pessoas que estão olhando para Jesus. E não é olhar para Jesus como o autor e consumador da sua fé. É olhar para Jesus sabendo que, mais uma vez, ele vai fazer algum milagre dia de sábado. Jesus achou o homem. O texto diz que estava ali um homem e ele tinha uma das suas mãos mirradas, atrofiadas. A mão dele era esquisita, talvez por um problema de nascença, mas tudo que o texto indica é possível que fosse algo também adquirido. Mas esse homem, ele está ali naquele momento, naquela sinagoga, ele está ali diante daqueles religiosos terríveis, só que Jesus achou ele naquele lugar. E coisa boa, irmãos, é quando nós entramos na igreja, não para ser achado por um amigo, não para ser achado pela nossa liderança, não para ser achado por alguém que a gente gosta, mas coisa boa é quando nós estamos no culto e conseguimos chamar a atenção de Jesus. Será que alguém veio para a Devec hoje para chamar a atenção daquele que resolve, daquele que dá vitória, daquele que pode solucionar a tua vida? Jesus olha aquele homem, e é quando Jesus está olhando aquele homem, Jesus vai dizer para aquele homem: homem, levanta-te e venha para o meio. Quando Jesus faz isso, os fariseus já estavam esperando, diz o texto, para lhe interrogarem e lhe perguntarem se era lícito ele curar dia de sábado. É o que o texto está dizendo. Só que quando eles estão perguntando para Jesus se é lícito curar dia de sábado, Jesus está olhando para eles e está perguntando o seguinte: é lícito dia de sábado fazer o bem ou fazer o mal? Deixa eu melhorar a pergunta para vocês. Se vocês, fariseus, a ovelha de vocês caírem em um buraco, vocês vão deixar a ovelha de vocês lá por ser sábado, ou vocês vão se mobilizar e vão tirar a ovelha de lá? Aí Jesus expôs a hipocrisia do coração do fariseu, porque o fariseu não respondeu, mas ele sabia a resposta. E sabe qual era a resposta do fariseu?
se fosse ovelha deles, ele arrancava do buraco. O que Jesus está manifestando aqui é a hipocrisia dos fariseus, porque o que Jesus está revelando é que o maior problema deles não é ser dia de sábado, o maior problema deles é que quem vai ser atingido pelo milagre não é alguém que pertence a eles. E assim tem muita gente que não está nem aí para a tua dor, que não está nem aí para o teu problema, que não está nem aí para o teu sofrimento. Sabe por quê? Você não é da família, você não faz parte da panela, você não faz parte da roda de amigo, você não faz parte do povo do churrasco. Só que eu vim aqui dizer que o teu Deus não é um Deus paneleiro. Enquanto muita gente te nega ajuda e acha que você vai ficar no fundo do buraco, Jesus está dizendo: essa ovelha aí é minha e ela não vai ficar lá. Pega na mão de alguém aí, profetiza isso para ele e diga: no que depender de Jesus, você não vai ficar nesse buraco. Eu sei que eu estou pregando para gente aqui que está talvez no fundo de um poço emocional, no fundo de um poço enfrentando uma questão de saúde, no fundo de um poço enfrentando uma questão pessoal. Só que eu vim dizer para você que no que depender de Cristo, você não fica nesse buraco. Se dependesse da família de José, José estava até hoje no buraco. Se dependesse dos amigos de trabalho de Daniel, Daniel estava até hoje naquele buraco. Se dependesse da corte de Israel, de Judá, Jeremias estava até hoje no buraco, mas Jeremias não morreu na cisterna. A Bíblia diz que Daniel não morreu naquela cova e nem José ficou naquela cisterna. Eu vim pregar para alguém que tem fé para levantar a mão nessa noite e dizer: no que depender de Jesus, 2026, Ele te arranca desse buraco para você triunfar. Ah, será que você pode glorificar ao nome dEle? Será que você pode adorar ao nome dEle? Será que você pode bem dizer ao nome dEle? Porque está vindo socorro da parte de Deus para você. Está vindo escape da parte de Deus para você. Está vindo ajuda da parte de Deus para você. Davi disse: o Senhor é o meu ajudador, que temerei? Eu vim aqui dizer: há uma ajuda de Deus para você. Quem sabe o homem te nega ajuda, quem sabe o homem não te estende a mão, mas nessa noite há uma mão estendida de Deus para você. Jesus está dizendo: mais vale um homem do que uma ovelha. Você já viu que tem gente que gosta mais de bicho do que gosta de gente? O fariseu estava dizendo em seu coração: se fosse minha ovelha, eu arrancava de lá. Mas não quer deixar Jesus curar um homem que precisa ser curado. O próprio Talmud, onde eles se baseavam para exagerar a lei e criar uma cerca em torno dela, o Talmud 128b dizia que por causa de uma vida, o sábado poderia e deveria ser quebrado. Mas para eles, a vida daquele homem não prestava. A vida daquele homem não valia nada. Era mais fácil manter o jugo do que tirar o jugo para salvar aquele homem. Mas eu quero profetizar o que disse Isaías no capítulo 10, 27. E acontecerá que toda carga será tirada do teu ombro e o jugo será despedaçado por causa da unção. Eu sinto uma unção de Deus aqui essa noite, e você não vai começar esse ano de cabeça baixa, cabisbaixo. Levanta a tua cabeça, ergue a tua cabeça, porque Deus nessa noite está te estendendo a mão nesse lugar. Olhe para cá. Jesus olha para o homem. E quando Jesus olha para o homem, Jesus diz para ele: estende a tua mão.
estende a tua mão. Que mão era essa? Mateus não cita qual era essa mão. Marcos também vai citar esse texto, até porque esse texto entra na sinopse dos 3 evangelhos, mas Marcos também não cita qual era a mão. Só que Lucas escreveu sobre esse dia. E Lucas era doutor. E como um médico, Lucas não ia deixar passar. Lucas escreve, dizendo no capítulo 6, era a mão direita. Mão direita na Bíblia tem pelo menos 3 significados. Primeiro, mão direita fala de força. Eu não sei como você caminhou 2025, mas se o diabo pensou que tu ia ficar desviando e voltando, desviando e voltando, desviando e voltando, eu vim dizer, hoje tem cura para a tua vida espiritual. Hoje tem restauração para a tua vida espiritual. Hoje Deus vai te cingir de força. 2025 você correu, 2025 você deu um passo para trás, mas a Bíblia diz em Isaías 40:31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Se prepara, minha irmã, se você fez para Deus, você vai fazer muito mais esse ano, porque tem força de Deus para você. Em segundo lugar, mão direita fala de destra, ou seja, destreza, serviço hábil. Olha para esse irmão que está ao seu lado e diga, esse ano, não, diga mais forte, diga, esse ano, você está sendo restaurado para trabalhar mais. Eu estou vendo o líder de obreiro tendo trabalho, porque vai ter tanta gente na escala dizendo, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar, eu quero fazer mais, eu quero operar, eu quero estar na mídia, eu quero estar no Kids, eu quero estar no show, eu quero estar no louvor, eu quero estar na pregação. Meu irmão, se prepare, esse ano Deus vai restaurar as tuas forças. 2024, o ano do serviço. 2025, o ano da frutificação. 2026, o ano da oração. Não tem como ficar parado. Você já foi despertado para servir. Você já foi despertado para frutificar. Agora você está se enchendo de poder. A igreja orou. E Atos 2 diz, e de repente veio do céu um som veemente e impetuoso que encheu a casa. Eu não sei se esse ano você fica mais rico. Eu não sei esse ano o quanto você fica mais próspero, mas eu tenho a certeza, pastor João, esse ano você fica mais cheio, esse ano você fica mais crente, esse ano você fica mais poderoso em Deus para romper com as fortalezas do diabo. Olhe para esse irmão que está ao seu lado e diga, tem trabalho para você. Meu irmão, você não vai ficar parado não. Agiliza, movimenta, porque o céu vai te movimentar. Vai ter gente dizendo, eu nem gostava disso, agora gosta. Porque Deus coloca prazer naquilo que Ele nos chama para fazer. Eu nem queria estar nesse setor, agora está. Porque Deus está dizendo, eu vou curar as tuas mãos para servir. Esse homem não poderia ser um sacerdote se da tribo de Levi fosse, porque era defeituoso. Esse homem não podia pertencer às legiões romanas, porque defeituoso era. Mas quando Jesus restaurou a sua mão, Jesus está dizendo, escolhe onde quer servir. Se você tem vocação para uma área, Deus vai te colocar de pé. Deus vai te habilitar. Deus vai te capacitar para a obra dele. Em terceiro lugar, a mão direita fala de honra. Eu quero que você dê um grito quando eu falar até 3.
1, 2, 3, você vai gritar: honra. 1, 2, 3. Honra. Eu vim profetizar esta noite que está chegando um tempo de honra para você e para a tua casa. Quando Jesus mexe na mão desse homem, Jesus está arrancando a vergonha, e no lugar da vergonha, Jesus está dando dupla honra para ele. Mão direita fala de honra. Você lembra quando o último filho de Jacó nasceu? A Bíblia diz que a mãe, por causa do parto difícil, disse: o nome desse menino vai ser Benoni, porque ele é o filho da minha dor. Olha o significado do nome que ela deu para ele. E não é igual hoje, não, que hoje quem fica famoso, a pessoa pega o nome do famoso e bota no filho. É assim ou não é? Não, não era não. Naquela época, se botasse um nome na criança, a criança virava aquilo que o nome dizia que ela era. Eles encarnavam o nome. Aí naquela época, Jacó olhou e disse: filho da minha dor? Vai não, já tive problema com esse negócio de nome, e se não fosse o anjo me visitar no val, até hoje eu estava tendo problema. Tu não serás filho da minha dor, mas o teu nome será Benjamim, que quer dizer filho da minha mão direita, ou seja, o filho da minha honra. Tem alguém que tem pelo menos duas das mãos para levantar essa noite? Quem sabe você e a tua casa viveram tempos onde alguém olhou e disse: isso aí não vai dar para nada, isso aí vai ser cachaceiro, isso aí vai ser drogado, isso aí vai ser um delinquente, isso aí não vai prestar para nada, isso aí, se morrer, vai direto para o inferno. Mas eu vim aqui nesta noite dizer: você vai viver o maior tempo de honra de toda a sua vida. Os teus filhos não estarão nas drogas, a tua casa não estará imersa em alcoolismo, em prostituição, em homossexualidade. Deus vai tocar na tua casa e você vai viver tudo que a Bíblia diz que você vai viver. Se você crê nessa palavra, levanta a tua mão mais alta e dá glória para Jesus. A permissão do pastor dessa igreja, se coloque de pé. Se coloque de pé nessa noite. Oh, aleluia. Olhe para alguém que está ao seu lado, meu irmão, e seja profeta de Deus. Pega na mão dele, se você quiser, abraça ele, mas profetiza isso com autoridade. Diga para ele: você vai viver um tempo de honra. Pode estar difícil hoje, mas você vai viver um tempo de honra. Pode estar dando ruim hoje lá, mas você vai viver um tempo de honra. Deus não te chamou para ficar pelos cantos. Deus não te chamou para ficar vivendo de vergonha. Tem honra de Deus para você. Sabe por que Jesus é específico com esse homem e diz: estende a tua mão? Porque Jesus não faz alguns milagres em oculto. Não, tem coisa que Jesus faz que ninguém vê, ninguém fica sabendo. É pessoal. Mas tem coisas que Jesus precisa fazer em público. Jesus precisava restaurar aquele homem diante dos olhos dos fariseus. Porque para aqueles fariseus, aquele homem era uma cana quebrada. Mas Jesus está dizendo: eu vou fazer diante dos olhos de todos. Porque eu sou o Deus da misericórdia. Olhe para cá e eu encerro essa palavra, mas eu vou fazer duas orações antes de entregar o microfone. Quando Jesus estende a mão para aquele homem, quando Jesus chama aquele homem e diz: estende a tua mão, não é apenas de palavra, mas Jesus está estendendo a mão para ele. Entende isso aqui? Jesus nunca vai pedir de você uma coisa que ele não tenha feito proporcional em relação a você. A Bíblia diz em Isaías 59:1: eis que a mão do Senhor não está encolhida. Jesus está dizendo: estende a tua mão, mas lá atrás, ele já estendeu a dele.
Quando ele se manifesta para Moisés, dizendo que vai mandar cordonizes, Moisés pergunta de onde vai vir tanta carne. A resposta de Deus para Moisés é: você está pensando que a minha mão é curta? Olhe para alguém que está ao seu lado e profetize mais uma vez, diga: tem uma mão estendida para você. Tem uma mão estendida para você, moço. Tem uma mão estendida para você, irmã. Eu sei que você aprendeu a lidar com a rejeição e parece até que você consegue ignorar ela muito bem. Mas eu vim dizer que nesta noite há uma mão estendida. O que aquele homem não sabe é que quem está estendendo a mão para ele vai morrer numa cruz e vai ficar conhecido como o homem da mão furada. Até hoje, a gente conhece este homem que foi curado. Ele foi curado, mas até hoje, quando a gente fala dele, a gente chama ele de homem da mão mirrada. O homem da mão mirrada encontrando com o homem da mão furada. Que encontro, que coisa fenomenal. Porque sendo ele o Deus Todo-Poderoso, ele se fez carne e habitou entre nós. E hoje nós podemos viver de graça sobre graça. Nós podemos sentir a presença dele nesta reunião, tocando corações, restaurando esperanças, ele liberando cura sobre nós e dizendo: eu vou mudar a tua sorte. Quantos podem sentir a presença de Deus nesta reunião, nesta noite, e adorá-lo na beleza da sua santidade?